infância de Jesus. Por Joseph Ratzinger, Bento XVI. Quarta parte. Capítulo 3. O nascimento de Jesus em Belém. O quadro histórico e teológico da narração do nascimento no Evangelho de Lucas. Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Lucas 2:1. Com essas palavras, Lucas introduz a sua narrativa sobre o nascimento de Jesus e explica por que este aconteceu em Belém, um recenseamento, com a finalidade de determinar e depois cobrar os impostos. É a razão pela qual José com Maria, sua esposa que está grávida, se deslocam de Nazaré a Belém. O nascimento de Jesus na cidade de Davi situa-se no quadro da grande história universal, embora o imperador nada saiba dessa gente simples, que por causa dele, tem de viajar em um momento difícil e assim, aparentemente por acaso, o menino Jesus nascerá no lugar da promessa. Para Lucas, o contexto histórico universal é importante. Pela primeira vez, é registrada toda a terra, a ecumênia no seu todo. Pela primeira vez, há um governo e um reino que abraça o orbe. Pela primeira vez, há uma grande área que vive em paz, onde os bens de todos podem ser registrados e postos a serviço da comunidade. Só nesse momento, em que se verifica uma comunhão de direitos e bens em larga escala, e em que uma língua universal permite a uma comunidade cultural a compreensão no pensamento e na ação, pode entrar no mundo uma mensagem universal de salvação, um portador universal de salvação, é realmente a plenitude dos tempos. Mas a ligação entre Jesus e Augusto situa-se numa profundidade ainda maior. Augusto não queria ser apenas mais um soberano, como os que vieram antes dele haveriam de vir depois. A inscrição de Priene, que remonta ao ano 9 a.C., fez-nos ver como Augusto queria ser visto e considerado. Lá se diz que o dia do nascimento do imperador conferiu uma fisionomia diversa a todo mundo. Este teria ido à ruína, se nele que nasceu agora não tivesse brilhado uma felicidade comum. A providência, que divinamente dispõe a nossa vida, cumulou este homem, para a salvação dos homens, de tais dons que o mandou a nós e às gerações futuras como Salvador, Soter. O dia de nascimento de Deus foi para o mundo o início dos evangelhos com ele relacionados. A partir do seu nascimento, deve começar uma nova contagem do tempo. Stoder, das Evangelium nach Lucas, página 74. Com base em um texto desse gênero, é claro que Augusto era visto não apenas como político, mas também como figura teológica, tendo em conta que a nossa separação entre política e religião, entre política e teologia, não existia de modo algum no mundo antigo. Já no ano 27 a.C., 3 anos depois da sua tomada de posse, o Senado romano tinha-lhe conferido o título de Augustus, em grego Sebastus, o adorável. Na inscrição de Priene, é chamado Salvador, Soter. Enquanto, na literatura, esse título era atribuído a Zeus mas também a Epicuro e a Esculápio, na tradução grega do Antigo Testamento é reservado exclusivamente para Deus. Aplicado a Augusto, tal título possui uma conotação divina. O imperador suscitou uma mudança no mundo, introduziu um novo tempo. No quarto ecloga de Virgílio, já encontramos essa esperança em um mundo novo, a expectativa do regresso do paraíso. Embora em Virgílio, como vimos, se apresente um horizonte mais vasto, sente-se a influência do modo como se concebia a vida na era de Augusto. Agora tudo deve mudar. Queria ainda sublinhar de modo particular dois aspectos relevantes da percepção de si mesmo, própria de Augusto e dos seus contemporâneos. O Salvador trouxe ao mundo sobretudo a paz. Ele mesmo fez representar essa sua missão de portador de paz, de forma monumental e para todos os tempos, na Ara Pacis Augusti, cujos restos preservados evidenciam ainda hoje de maneira impressionante como a paz universal, que ele garantiu por um certo tempo, teria permitido às pessoas dar um profundo suspiro de alívio e esperança. A esse respeito, citando Antonio Lozoc, Marius Reiser escreve, no dia 23 de setembro, aniversário do imperador, a sombra desse relógio de sol avançava de manhã até a noite, por cerca de 150 metros, diretos sobre a linha do equinócio, precisamente até o centro da Ara Pacis. Há, portanto, uma linha direta que vai do nascimento deste homem a Pax, e assim se demonstra, de modo visível, que ele é natus ad pacem, nascido para a paz. A sombra provém de uma esfera, a esfera,
É ao mesmo tempo a circunferência do céu e também o globo da terra, símbolo do domínio sobre o mundo que agora foi pacificado. O Iorst de Oinastsgeschichte. Página 459. Aqui transparece ainda outro aspecto da autoconsciência de Augusto, a universalidade, que o próprio Augusto, numa espécie de narração da sua vida e da sua obra, o chamado Monumentum Ancianum, documentou com dados concretos e pôs em grande destaque. E assim chegamos de novo ao registro de todos os habitantes do Império, fato este que liga o nascimento de Jesus de Nazaré com o Imperador Augusto. Sobre essa cobrança de impostos, o recenseamento, há uma larga discussão entre os estudiosos, em cujos detalhes não precisamos entrar. Um primeiro problema ainda é bastante fácil de esclarecer. O recenseamento teve lugar no tempo do rei Herodes, o Grande, que, porém, morreu já no ano 4 a.C., o início da nossa contagem do tempo. A determinação do nascimento de Jesus remonta ao monge Dionísio, o Exíguo, aprox. 550, que evidentemente errou alguns anos nos seus cálculos. Portanto, temos de fixar a data histórica do nascimento de Jesus algum ano antes. Mas temos outras duas datas que causaram grandes controvérsias. De acordo com Flávio Josefo, a quem principalmente devemos os nossos conhecimentos da história judaica na época de Jesus, o recenseamento ocorreu no ano 6 depois de Cristo sob o governador Quirino, e, porque nele se tratava em última análise de dinheiro, levou à insurreição de Judas, o Galileu, Atos dos Apóstolos 5:37. Além disso, a ação de Quirino no ambiente sírio-judaico ter-se-ia verificado apenas naquele período e não antes. Esses fatos, porém, em si mesmos não são seguros. De todos os modos, há indícios de que Quirino, por encargo do imperador, já atuava por volta do ano 9 a.C., na Síria. Desse modo, revelam-se convincentes as indicações de diversos estudiosos, por exemplo, Alois Studer, segundo as quais o recenseamento nas circunstâncias de então se desenrolava lentamente estendendo-se por alguns anos. Aliás, o mesmo efetuava-se em duas etapas: primeiro, a inscrição de todas as propriedades em terras e imóveis, e depois, em um segundo momento, a determinação dos impostos concretos a pagar. Assim, a primeira etapa ocorreu nos dias do nascimento de Jesus, e a segunda etapa, que para o povo era muito mais irritante, suscitou a insurreição. Studer, das Evangelium nach Lucas, página 372. Por último, objetou-se também que, para tal inventário, não teria sido necessária a deslocação de cada um na sua própria cidade, Lucas 2:3. Mas, por várias fontes, sabemos que os interessados deviam apresentar-se na localidade onde tinham as terras de sua propriedade. De acordo com isso, podemos supor que José, da casa de Davi, possuísse um terreno em Belém, pelo que tinha de ir lá para a cobrança dos impostos. Acerca de muitos detalhes, poder-se-á sempre discutir. Permanece difícil lançar um olhar na vida diária de um organismo tão distante de nós e tão complexo como foi o Império Romano. Mas os conteúdos essenciais dos fatos referidos por Lucas permanecem, apesar de tudo, historicamente credíveis, já que ele resolveu expô-los, como diz no prólogo do seu Evangelho, após acurada investigação de tudo, Lucas 1:3. Tal investigação foi feita, obviamente, com os meios à sua disposição. Entretanto, Lucas estava mais perto das fontes e dos acontecimentos do que nós, apesar de toda a erudição histórica, o possamos pretender. Voltemos ao contexto global do momento histórico em que sucedeu o nascimento de Jesus. Com a referência ao imperador Augusto e a ecumênia inteira, Lucas criou deliberadamente um quadro ao mesmo tempo histórico e teológico para os acontecimentos que ia narrar. Jesus nasceu num período que se pode determinar com precisão. No início da atividade pública de Jesus, Lucas oferece mais uma vez uma datação detalhada e cuidadosa daquele momento histórico. É o 15º ano do governo de Tibério César. Além disso, são mencionados o governador romano daquele ano e os tetrarcas da Galiléia, da Itureia e da Traconítide, bem como de Abilene, e depois os sumos sacerdotes. Lucas 3:1-2. Jesus não nasceu, nem apareceu em público, naquele indefinido uma vez, típico do mito, mas pertence a um tempo, que se pode datar com precisão, e a um ambiente geográfico exatamente definido,
O universal e o concreto tocam-se mutuamente. Nele, o Logos, a razão criadora de todas as coisas, entrou no mundo. O Logos eterno fez-se homem, disso faz parte o contexto de lugar e tempo. A essa realidade concreta está ligada a fé, ainda que depois, em virtude da ressurreição, o espaço temporal e geográfico fique superado, e aquele vos precede na Galileia. Mateus 28:7, por parte do Senhor lance na vastidão aberta da humanidade inteira. Mateus 28:16. Importante ainda outro elemento. O decreto de Augusto para o registro fiscal de todos os cidadãos da Ecumene leva José, juntamente com a sua esposa Maria, a Belém, a cidade de Davi, e desse modo favorece o cumprimento da promessa do profeta Miqueias, segundo a qual o pastor de Israel havia de nascer naquela cidade. Miqueias 5:1-3. Sem o saber, o imperador contribui para o cumprimento da promessa. A história do Império Romano e a história da salvação, iniciada por Deus com Israel, entrelaçam-se uma na outra. A história da eleição feita por Deus, até então limitada a Israel, entra na vastidão do mundo, da história universal. Deus, que é o Deus de Israel e de todos os povos, demonstra ser o verdadeiro guia de toda a história. Reconhecidos representantes da exegese moderna são de opinião que a informação fornecida pelos dois evangelistas, Mateus e Lucas, de que Jesus nasceu em Belém, seria uma afirmação teológica, não histórica. Na realidade, Jesus teria nascido em Nazaré. Com as narrativas do nascimento de Jesus em Belém, a história teria sido teologicamente reelaborada de acordo com as promessas, para poderem assim, com base no local do nascimento, indicar Jesus como pastor esperado de Israel. Mix 5:1-3, Mateus 2:6. Eu não vejo como se possam aduzir, apoiando tal teoria, fontes verdadeiras. De fato, em relação ao nascimento de Jesus, não temos outras fontes além das narrativas da infância feitas por Mateus e Lucas. Vê-se que os dois dependem de representantes de tradições muito diferentes, são influenciados por perspectivas teológicas diferentes, e inclusive as suas informações históricas divergem parcialmente. Parece que Mateus desconhecia que tanto José como Maria habitavam inicialmente em Nazaré. Por isso, quando voltam do Egito, a primeira intenção de José é ir para Belém, e só a notícia de que na Judéia reina um filho de Herodes é que o induz a retirar-se para Galiléia. Ao passo que, para Lucas, é claro, desde o início, que a Sagrada Família, depois dos acontecimentos do nascimento, voltou para Nazaré. As duas linhas diversas de tradição concordam na informação de que o local do nascimento de Jesus era Belém. Se nos ativermos às fontes, fica evidente que Jesus nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. O nascimento de Jesus. Enquanto lá estavam, em Belém, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Lucas 2:6-7. Começamos o nosso comentário a partir das últimas palavras desta frase, por não haver lugar para eles na sala. A meditação, na fé, dessas palavras encontrou nessa afirmação um paralelismo íntimo com as palavras, cheias de profundo conteúdo, que temos no prólogo de São João: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. Para o Salvador do mundo, aquele para quem todas as coisas foram criadas. Colossenses 1:16. Não há lugar. As raposas têm tocas e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Aquele que foi crucificado fora da porta da cidade, Hebreus 13:12, também nasceu fora da porta da cidade. Tudo isso nos deve fazer pensar, nos deve recordar a inversão de valores que se verifica na figura de Jesus Cristo, na sua mensagem. Desde o seu nascimento, Jesus não pertence àquele ambiente que, aos olhos do mundo, é importante e poderoso, e contudo é precisamente esse homem irrelevante e sem poder que se revela como verdadeiramente poderoso, como aquele de quem, no final das contas, tudo depende. Por conseguinte, faz parte do tornar-se cristão este sair do âmbito daquilo que todos pensam e querem, sair dos critérios predominantes, para entrar na luz da verdade sobre o nosso ser, e com essa luz, alcançar o justo caminho. Maria colocou o menino recém-nascido numa manjedoura, Lucas 2:7. Daqui, com razão, se deduziu que Jesus nasceu num estábulo, num ambiente pouco confortável,
vem-nos a tentação de dizer, indigno, que todavia, proporcionava a discrição necessária para o acontecimento sagrado. Desde sempre, na região ao redor de Belém, se usaram as grutas como estábulos Turmacher, de Egeburtides Manuel, página 51. Já no Marte Justino 165, e em Orígenes 254 aprox, se encontra a tradição segundo a qual o lugar do nascimento de Jesus teria sido uma gruta, que os cristãos na Palestina indicavam. O fato de Roma, depois da expulsão dos judeus da Terra Santa, no segundo século, ter transformado a gruta em um lugar de culto a Tammuz Adonis, pretendendo desse modo, evidentemente, suprimir a memória cultual dos cristãos, confirma a antiguidade de tal lugar de culto e mostra também a importância com que era avaliado pelos romanos. Muitas vezes as tradições locais são uma fonte mais atendível que as informações escritas. Pode-se, portanto, reconhecer uma medida notável de credibilidade na tradição local de Belém, a qual está ligada à própria Basílica da Natividade. Maria envolveu o menino com faixas. Sentimentalismos à parte, podemos imaginar o amor com que Maria aguardara sua hora e terá preparado o nascimento do seu filho. A tradição dos ícones, com base na teologia dos padres, interpretou teologicamente também a manjedoura e as faixas. O menino rigorosamente envolvido com faixas aparece como uma alusão antecipada à hora da sua morte. Jesus é desde o início imolado, como veremos de forma ainda mais detalhada ao refletir sobre a palavra primogênito. Por isso, a manjedoura era representada como uma espécie de altar. Agostinho interpretou o significado da manjedoura com um pensamento que pode, à primeira vista, parecer quase inconveniente, mas, se examinado mais atentamente, encerra uma verdade profunda. A manjedoura é o lugar onde os animais encontram o seu alimento. Agora, porém, jaz na manjedoura aquele que havia de apresentar-se a si mesmo como verdadeiro pão descido do céu, como o verdadeiro alimento de que o homem necessita para ser pessoa humana. É o alimento que dá ao homem a vida verdadeira, a vida eterna. Dessa forma, a manjedoura torna-se uma alusão à mesa de Deus, para a qual é convidado o homem a fim de receber o pão de Deus. Na pobreza do nascimento de Jesus, delineia-se a grande realidade, em que misteriosamente se realiza a redenção dos homens. Como se disse, a manjedoura faz pensar nos animais que encontram nela o seu alimento. Aqui, no Evangelho, não se fale de animais, mas a meditação guiada pela fé, lendo o Antigo e o Novo Testamento correlacionados, não tardou a preencher essa lacuna, reportando-se a Isaías 1:3, o boi conhece o seu dono, e o jumento, a manjedoura do seu senhor, mas Israel é incapaz de conhecer, o meu povo não pode entender. Peter Sturmacher observa que provavelmente teve influência também a versão grega, do 70, de Abacuque 3:2, no meio de dois seres vivos, tu serás conhecido, quando vier o tempo, tu aparecerás, Peter Sturmacher, de Egeburtides Manuel, página 52. Aqui, com os dois seres vivos, entende-se evidentemente os dois querubins que, segundo Êxodo 25, 18-20, estavam colocados sobre a cobertura da Arca da Aliança, indicando e simultaneamente escondendo a presença misteriosa de Deus. Assim a manjedoura tornar-se-ia, de certo modo, a Arca da Aliança, no qual Deus, misteriosamente guardado, está no meio dos homens e à vista da qual chegou, para o boi e o jumento, para a humanidade formada por judeus e gentios, a hora do conhecimento de Deus. Portanto, na singular conexão entre Isaías 1:3, Abacuque 3:2, Êxodo 25 18-20 e a manjedoura, aparecem os dois animais como representação da humanidade, por si mesma desprovida de compreensão, que, diante do menino, diante da aparição humilde de Deus no estábulo, chega ao conhecimento, e na pobreza de tal nascimento, recebe a epifania que agora a todos ensina a ver. Bem depressa a iconografia cristã individuou esse motivo. Nenhuma representação do presépio prescindirá do boi e do jumento. Depois dessa pequena divagação, voltemos ao texto do Evangelho. Nele lemos, Maria deu à luz o seu filho primogênito, Lucas 2:7. O que significa isso? O primogênito não é necessariamente o primeiro de uma série em sucessão. O termo primogênito não alude a uma numeração em ato, mas indica uma qualidade teológica expressa nas mais antigas coleções de leis de Israel.
Nas prescrições relativas à Páscoa, aparece esta frase: o Senhor falou a Moisés, dizendo: consagra-me todo o primogênito, todo o que abre o útero materno, entre os filhos de Israel. Homem ou animal será meu. Êxodo 13, 1-2. Todo o primogênito do homem, entre os teus filhos, tu o resgatarás. Êxodo 13:13. Assim a frase sobre o primogênito é já uma alusão antecipada à narração sucessiva da apresentação de Jesus no templo. Seja como for, com essa palavra se nasce uma particular pertença de Jesus a Deus. A teologia paulina, em duas etapas, desenvolveu ainda mais esse pensamento de Jesus como primogênito. Na carta aos Romanos, Paulo designa Jesus como primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8:29, como ressuscitado, ele é agora de modo novo primogênito, e ao mesmo tempo, o início de uma multidão de irmãos. No novo nascimento da ressurreição, Jesus já não é apenas o primeiro na ordem da dignidade, mas é aquele que inaugura uma nova humanidade. Agora, depois de se ter derrubado a porta férrea da morte, são muitas as pessoas que por ela podem passar juntamente com ele, todos aqueles que, no batismo, morreram e ressuscitaram com ele. Na carta aos Colossenses, esse pensamento é ampliado ainda mais. Cristo é designado o primogênito de toda a criatura, Colossenses 1:15, e o primogênito dos mortos, Colossenses 1:18. Nele foram criadas todas as coisas, Colossenses 1:16. Ele é o princípio, Colossenses 1:18. O conceito de primogenitura adquire uma dimensão cósmica. Cristo, o Filho encarnado, é, por assim dizer, a primeira ideia de Deus e antecede toda a criatura, que está ordenada para ele e a partir dele. Por isso, é também princípio e fim da nova criação, que teve início com a ressurreição. Em Lucas, não se fala de tudo isso, mas para os sucessivos leitores do seu evangelho, para nós, sobre a pobre manjedoura na gruta de Belém está já presente este esplendor cósmico, a que o verdadeiro primogênito do universo entrou no meio de nós. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz. Lucas 2:8-9. As primeiras testemunhas do grande acontecimento são pastores que estão de vigia. Muito se refletiu sobre o significado que possa ter o fato de os primeiros a receber a mensagem terem sido precisamente pastores. Parece-me que não seja necessária demasiada perspicácia para superar tal questão. Jesus nasceu fora da cidade, num ambiente circundado por todo lado de pastagens para onde os pastores traziam os seus rebanhos. Por isso, era normal que os primeiros a ser chamados para ver o menino na manjedoura fossem os pastores que estavam mais perto do acontecimento. Naturalmente pode-se desenvolver o pensamento, talvez os pastores vivessem não só externamente, mas também interiormente, mais perto do acontecimento que os habitantes da cidade, que dormiam tranquilos. Também intimamente não estavam longe daquele Deus que se fez menino. Coincide com isso o fato de pertencerem aos pobres, às almas simples, pelas quais Jesus havia de bendizer o Pai, porque é sobretudo a elas que está reservado o acesso ao mistério de Deus. Lucas 10:21-22. Os pastores representam os pobres de Israel, os pobres em geral, os destinatários privilegiados do amor de Deus. Um novo realce foi aduzido mais tarde, principalmente pela tradição monástica. Os monges eram pessoas que velavam. Queriam permanecer acordados neste mundo, naturalmente através da sua oração noturna, mas também e sobretudo estar interiormente vigilantes, ser sensíveis à chamada de Deus através dos sinais da sua presença. Por último, pode-se ainda pensar na narrativa da escolha de Davi como rei. Deus rejeitara o rei Saul, e Samuel foi enviado a Belém para ter com Jessé, para ungir como rei um dos seus filhos que o Senhor lhe havia de indicar. Dos filhos que se apresentam diante dele, nenhum é o escolhido. Falta ainda o mais novo, mas está apacentado o rebanho, explica Jessé ao profeta. Samuel manda-o chamar da pastagem, e por indicação de Deus, ungiu o jovem Davi na presença dos seus irmãos. 1 Samuel 16:1-13. Davi vem do meio das ovelhas que apacenta, e é constituído pastor de Israel. 2 Samuel 5:2. O profeta Miqueias fixa o olhar num futuro distante e anuncia que de Belém sairia aquele que havia de apacentar um dia o povo de Israel. Miqueias 5:1-3. Mateus 2:6. Jesus nasceu entre os pastores,
Ele é o grande pastor dos homens. 1 Pedro 2:25, Hebreus 13:20. Voltemos ao texto da narração do Natal. O anjo do Senhor aparece aos pastores e a glória do Senhor envolve-os de luz. E ficaram tomados de grande temor. Lucas 2:9. Mas o anjo dissipa o medo neles e anuncia-lhes uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Lucas 2:10-11. Como sinal, é-lhes dito, haviam de encontrar um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, a louvar a Deus dizendo, glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Lucas 2:12-14. O evangelista afirma que os anjos dizem, isto é, falam, mas, desde o início, para os cristãos era claro que esse falar dos anjos é um cântico, no qual todo o esplendor da grande alegria por eles anunciada se torna sensivelmente presente. E assim, a partir daquele momento, nunca mais cessou o cântico de louvor dos anjos, continua, através dos séculos, com formas sempre novas, e na celebração do Natal de Jesus, ressoa sempre de novo. Bem compreensível é que o povo simples dos crentes tenha depois ouvido cantar também os pastores, e na noite santa, se junte às suas melodias, desde então até o fim dos tempos, exprimindo a todos com o canto a grande alegria. Mas, segundo a narração de São Lucas, o que é que cantaram os anjos? Eles unem a glória de Deus nas alturas com a paz dos homens na terra. A Igreja retomou essas palavras, e com elas, compôs o hino inteiro. Nos detalhes, porém, é controversa a tradução das palavras do anjo. O texto em latim, que nos é familiar, até há pouco era traduzido assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas essa tradução é rejeitada pelos exegetas modernos, e com boas razões, enquanto unilateralmente moralizante. A glória de Deus não é algo que os homens possam produzir. Haja glória a Deus. A glória de Deus existe, Deus é glorioso, e isto é verdadeiramente um motivo de alegria. Existe a verdade, existe o bem, existe a beleza. Essas realidades existem, em Deus, de forma indestrutível. Mais relevante é a diferença na tradução da segunda parte das palavras do anjo. Aquilo que até há pouco tempo era traduzido por homens de boa vontade, exprime-se agora, na tradução da Conferência Episcopal Alemã, pelas palavras, Menschen seiner Gnade, homens da sua graça. Na tradução da Conferência Episcopal Italiana, fala-se de homens que ele ama. Isto, porém, leva-nos a pôr a questão, quais são os homens que Deus ama? Haverá também alguns que ele não ama. Porventura não ama todos como suas criaturas? Então que pretende dizer o apêndice, por ele amados? E uma pergunta semelhante pode ser feita em relação à tradução alemã. Quem são os homens da sua graça? Há pessoas que não gozam do seu favor? E se sim, por que razão? A tradução literal do texto original em grego diz, paz aos homens do seu agrado. Naturalmente, surge também aqui a questão, quais homens são do agrado de Deus? E por quê? Assim sendo, para a compreensão desse problema, encontramos uma ajuda no Novo Testamento. Na narração do batismo de Jesus, Lucas conta que, enquanto Jesus estava em oração, o céu se abriu e veio de lá uma voz do que dizia, Tu és o meu filho amado, em ti pus todo o meu agrado. Lucas 13:22. O homem do agrado é Jesus, porque vive totalmente voltado para o Pai, vive com os olhos fixos nele e em comunhão de vontade com ele. Portanto, as pessoas do agrado são aquelas que têm o comportamento do Filho, pessoas configuradas com Cristo. Por trás da diferença entre as traduções está, em última análise, a questão sobre a relação entre a graça de Deus e a liberdade humana. Aqui são possíveis duas posições extremas. Num extremo, temos a ideia da exclusividade absoluta da ação de Deus, de modo que tudo depende da sua predestinação. No outro extremo, entretanto, aparece uma posição moralizante, segundo a qual, no final das contas, tudo é decidido por meio da boa vontade do homem. A tradução anterior, que falava dos homens de boa vontade, podia ser mal interpretada nesse sentido. A nova tradução pode ser mal interpretada no sentido oposto, como se tudo dependesse unicamente da predestinação de Deus.
Todo o testemunho da Sagrada Escritura não deixa nenhuma dúvida sobre o fato de que nenhuma nem outra dessas posições extremas é correta. Graça e liberdade compenetram-se mutuamente, e não podemos encontrar fórmulas claras para exprimir o seu operar uma na outra. A verdade é que não poderíamos amar se primeiro não fôssemos amados por Deus. A graça de Deus sempre nos precede, abraça e sustenta. Mas é verdade também que o homem é chamado a tomar parte nesse amor. Ele não é um simples instrumento, sem vontade própria, da onipotência de Deus. Pode amar em comunhão com o amor de Deus, como pode também recusar esse amor. Parece-me que a tradução literal, do agrado ou do seu agrado, seja a que melhor respeita esse mistério, sem o dissolver unilateralmente. Quanto à glória nas alturas, obviamente resulta determinante a que o verbo é, Deus é glorioso, é a verdade indestrutível, a beleza eterna. Trata-se da certeza fundamental e consoladora da nossa fé. Mas também aqui, segundo os 3 primeiros mandamentos do Decálogo, existe subordinadamente uma tarefa que nos cabe: empenhar-nos para que a grande glória de Deus não seja manchada nem deturpada no mundo, para que se preste a devida glória à sua grandeza e sua santa vontade. Devemos agora refletir sobre outro aspecto da mensagem do anjo. Nela aparecem as categorias de fundo que caracterizam a visão do mundo e a compreensão de si mesmo que tinha o imperador Augusto: Soter, Salvador, Paz, Ecumene, aqui naturalmente alargadas para além do mundo mediterrâneo e referidas ao céu e à terra, como também a palavra sobre a Boa Nova, Evangelion. Esses paralelismos certamente não são casuais. Lucas quer nos dizer o seguinte: aquilo que o imperador Augusto pretendeu para si, realiza-se de modo mais sublime no menino que nasceu indefeso e sem poder na gruta de Belém e cujos hóspedes foram pobres pastores. Com razão, sublinha Reiser que, no centro de ambas as mensagens, está a paz e que, sob esse aspecto, a Pax Christi não está necessariamente em contraste com a Pax Augusti, mas a paz de Cristo supera a paz de Augusto, como o céu se eleva acima da terra. O IORST de Oinastgeschichte. Página 460. Por conseguinte, a comparação entre os 2 gêneros de paz não deve ser considerada unilateralmente polêmica. Com efeito, Augusto trouxe 250 anos de paz, segurança jurídica e um bem-estar com que hoje muitos países do antigo Império Romano podem apenas sonhar. Ibidem página 458. A política, e absolutamente deixado o espaço que lhe é próprio e a sua própria responsabilidade, mas, quando o imperador se diviniza e reivindica qualidades divinas, a política ultrapassa os próprios limites e promete aquilo que não pode cumprir. Na realidade, mesmo no período áureo do Império Romano, a segurança jurídica, a paz e o bem-estar sempre correram perigo, e nunca foram plenamente realizados. Olhar a Terra Santa é suficiente para se reconhecer os limites da Pax Romana. O reino anunciado por Jesus, o reino de Deus, é de caráter diferente. Não diz respeito apenas à bacia do Mediterrâneo nem apenas a um tempo determinado, mas tem a ver com o homem na profundidade do seu ser, abre-o para o verdadeiro Deus. A paz de Jesus é uma paz que o mundo não pode dar. João 14:27. Em última análise, a questão aqui é saber o que se entende por redenção, libertação e salvação. Uma coisa é óbvia: Augusto pertence ao passado, enquanto Jesus Cristo é o presente e o futuro, é o mesmo ontem e hoje. Ele o será para a eternidade. Hebreus 13:8. Quando os anjos os deixaram, os pastores disseram entre si: vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas, e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Lucas 2:15-16. Os pastores foram apressadamente. De forma análoga, o evangelista narrara que Maria, depois da ilusão do anjo à gravidez da sua parente Isabel, se dirigiu apressadamente para a cidade de Judá, onde viviam Zacarias e Isabel. Lucas 1:39. Os pastores foram apressadamente, com certeza movidos pela curiosidade humana, ou seja, para ver o prodígio que lhes fora anunciado, mas seguramente sentiam-se também cheios de ardor devido à alegria nele gerada pelo fato de agora ter nascido verdadeiramente o Salvador, o Messias, o Senhor, de quem tudo estava à espera, e eles seriam os primeiros a poderem vê-lo. E quantos cristãos se apressam hoje quando se trata das coisas de Deus? E no entanto, se há algo que mereça pressa,
Talvez o evangelista nos queira dizer tacitamente isso mesmo, são precisamente as coisas de Deus. Aos pastores, o anjo tinha indicado como sinal que iriam encontrar um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse é um sinal de reconhecimento, ou seja, uma descrição daquilo que se poderia constatar com os olhos, não é um sinal, no sentido que a glória de Deus se teria tornado evidente, de modo que se pudesse dizer com clareza, este é o verdadeiro Senhor do mundo. Nada disso. Nesse sentido, o sinal é ao mesmo tempo também um não sinal, a pobreza de Deus é o seu verdadeiro sinal. Mas, para os pastores que viram refulgir o esplendor de Deus sobre as suas pastagens, esse sinal é suficiente. Eles veem a partir de dentro, veem isto, o que o anjo disse é verdade. Assim, os pastores regressam cheios de alegria, glorificam e louvam a Deus por aquilo que tinham ouvido e visto. Lucas 2:20. A apresentação de Jesus no templo. Lucas conclui a história do nascimento de Jesus com uma narrativa daquilo que aconteceu, segundo a lei de Israel, com Jesus no 8º e no 40º dia. O 8º é o dia da circuncisão. Assim, Jesus é formalmente recebido na comunidade das promessas que nasce de Abraão, agora pertence também juridicamente ao povo de Israel. Paulo alude a esse fato, ao escrever na carta aos Gálatas, quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção filial. Juntamente com a circuncisão, Lucas menciona explicitamente a imposição do nome pré-anunciado, Jesus Deus salva, Lucas 2:21, de modo que, a partir da circuncisão, o olhar estende-se para o cumprimento das expectativas que pertencem à essência da aliança. Do 40º dia, fazem parte 3 acontecimentos: a purificação de Maria, o resgate do filho primogênito Jesus através de um sacrifício prescrito pela lei e a apresentação de Jesus no templo. Na narrativa da infância, tanto no seu conjunto como nessa passagem do texto, pode facilmente reconhecer o fundamento judaico-cristão da tradição da família de Jesus. Ao mesmo tempo, porém, constata-se que tal fundamento foi elaborado por um redator que escreve e pensa de acordo com a cultura grega e que se pode logicamente identificar com o próprio evangelista Lucas. Nessa redação, torna-se visível, por um lado, que o seu autor não possui um conhecimento preciso da legislação do Antigo Testamento, e por outro, que o seu interesse não estava nos detalhes da legislação, mas concentrava-se, antes, no núcleo teológico do acontecimento, que ele pretendia tornar evidente aos seus leitores. No livro do Levítico, está estabelecido que uma mulher, depois do parto de uma criança do sexo masculino, fica impura, isto é, excluída dos atos litúrgicos, durante 7 dias. No 8º dia, o menino deve ser circuncidado, e a mulher permanecerá ainda 33 dias em casa para se purificar do seu sangue. Levítico 12:1-4. Em seguida, ela deve oferecer um sacrifício de purificação, um cordeiro como holocausto e um pombinho ou uma rolinha pelo pecado. As pessoas pobres devem dar apenas 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Maria ofereceu o sacrifício dos pobres, Lucas 2:24. Lucas, cujo evangelho inteiro é permeado por uma teologia dos pobres e da pobreza, aqui nos faz compreender, uma vez mais e de forma inequívoca, que a família de Jesus se contava entre os pobres de Israel, leva-nos a compreender que precisamente entre eles podia maturar o cumprimento da promessa. Também aqui percebemos de novo aquilo que quer dizer nascido sob a lei. Que significado tem o fato de Jesus dizer a João Batista que deve ser cumprida toda a justiça? Mateus 3:15. Maria não necessita ser purificada depois do parto de Jesus. Esse nascimento traz a purificação do mundo. Mas ela obedece à lei e é precisamente assim que está ao serviço do cumprimento das promessas. O segundo acontecimento que se verifica é o resgate do primogênito, que é propriedade incondicional de Deus. O preço do resgate eram 5 siclos, e podia ser pago em todo o país a qualquer sacerdote. Lucas começa por citar explicitamente o direito de reserva que Deus tinha sobre o primogênito: todo macho que abre o útero será consagrado, isto é, pertencente ao Senhor. Lucas 2:23, Êxodo 13:2, 13:12-13, 13:15. Mas o fato peculiar da sua narrativa é que ele não fala do resgate de Jesus, mas de um terceiro acontecimento, ou seja, a entrega-apresentação,
de Jesus. Pretende evidentemente dizer, este menino não foi resgatado nem voltou à propriedade dos pais, antes, pelo contrário, foi entregue no templo pessoalmente a Deus, totalmente dado a ele em propriedade. O termo paristanai, traduzido aqui por apresentar, significa também oferecer, aplicando-se aos sacrifícios que se fazem no templo. Nisso se vislumbra o elemento do sacrifício e do sacerdócio. A propósito do ato de resgate, prescrito pela lei, Lucas não diz nada. Em lugar disso, evidencia-se o contrário, a entrega do menino a Deus, a quem deve pertencer totalmente. Para nenhum dos referidos atos prescritos pela lei era necessário apresentar-se no templo. Mas, para Lucas, precisamente esta primeira introdução de Jesus no templo, como lugar do acontecimento, é essencial. Aqui, no lugar do encontro entre Deus e seu povo, em vez do ato de retomar o primogênito, tem lugar a oferta pública de Jesus a Deus, seu Pai. Depois desse ato cultual, no sentido mais profundo da palavra, Lucas coloca uma cena profética. O velho profeta Simeão e a profetisa Ana, movidos pelo Espírito de Deus, aparecem no templo e saúdam, como representantes do Israel crente, o Cristo do Senhor. Lucas 2:26. Simeão é descrito com três qualidades: justo, piedoso e à espera da consolação de Israel. Na reflexão sobre a figura de São José, vimos o que é um homem justo, um homem que vive na e da palavra de Deus, vive na vontade de Deus, como está expressa na Torá. Simeão é piedoso, vive numa atitude de íntima abertura a Deus, interiormente próximo do templo, vive no encontro com Deus e espera a consolação de Israel. Vive voltado para a realidade redentora, para aquele que deve vir. No termo consolação paráclesis, ecoa a afirmação joanina sobre o Espírito Santo. Ele é o Paráclito, o Deus Consolador. Simeão é alguém que espera e aguarda, e precisamente por isso já repousa sobre ele o Espírito Santo. Poderíamos dizer que é um homem espiritual, e por isso, sensível aos apelos de Deus, à sua presença. Desse modo, agora fala também como profeta. Primeiro toma o menino Jesus nos braços e bendiz a Deus, dizendo: agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Lucas 2:29. O texto, tal como Lucas nos transmite, já está liturgicamente formado. Nas igrejas do Oriente e do Ocidente, desde os tempos antigos, o mesmo faz parte da oração litúrgica da noite. Juntamente com o Benedictus e o Magnificat, também estes transmitidos por Lucas na narrativa da infância, pertence ao patrimônio de orações da mais antiga igreja judaico-cristã, em cuja vida litúrgica, repleta de espírito, podemos aqui brevemente lançar um olhar. No texto dirigido a Deus, o menino Jesus é designado como a tua salvação, ecoa a palavra soter, Salvador, que tínhamos encontrado na mensagem do anjo na noite santa. Nesse hino, fazem-se duas afirmações cristológicas: Jesus é a luz para iluminar as nações e existe para a glória de teu povo, Israel. Lucas 2:32. Ambas as expressões são extraídas do profeta Isaías. A que fala da luz para iluminar as nações provém do primeiro e do segundo cântico do servo de Yahvé, Isaías 42:6, 49:6. Assim, Jesus é identificado como servo de Yahvé, que no profeta aparece como uma figura misteriosa que aponta para o futuro. Pertence à essência da sua missão à universalidade, a revelação às nações, às quais o servo leva a luz de Deus. A referência à glória de Israel encontra-se nas palavras de consolação que o profeta dirige a Israel apavorado, anunciando-lhe uma ajuda pela força salvífica de Deus. Isaías 46:13. Depois de ter louvado a Deus, com o menino nos braços, Simeão dirige uma palavra profética a Maria, a quem, depois das alusões jubilosas motivadas pelo menino, anuncia uma espécie de profecia da cruz. Lucas 2:34-35. Jesus foi colocado para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e para ser como um sinal de contradição. Por fim, é reservada à mãe uma predição muito pessoal: uma espada traspassará a tua alma. Com a teologia da glória, está indivisivelmente ligada à teologia da cruz. Pertence ao servo de Yahvé a grande missão de ser o portador da luz de Deus para o mundo. Mas essa missão cumpre-se precisamente na escuridão da cruz. No horizonte de fundo da frase sobre a queda e o soerguimento de muitos em Israel,
Há alusão a uma profecia extraída de Isaías 8:14, no qual o próprio Deus é indicado como uma pedra onde se tropeça e cai. Assim, precisamente no oráculo sobre a paixão, aparece a profunda ligação de Jesus com o próprio Deus. Deus é a sua palavra, Jesus, a palavra viva de Deus, são sinais e desafiam a uma decisão. A oposição do homem a Deus permeia toda a história. Jesus se revela como o verdadeiro sinal de Deus, precisamente tomando sobre si, atraindo-se a oposição a Deus até a oposição da cruz. Aqui não se fala de algo passado, todos nós sabemos até que ponto atualmente Cristo é sinal de uma contradição que, em última análise, tem em vista o próprio Deus. Sempre de novo, o próprio Deus é visto como a limitação da nossa liberdade, uma limitação que tem de ser eliminada para que o homem possa ser completamente ele mesmo. Deus, com a sua verdade, opõe-se à múltipla mentira do homem, ao seu egoísmo e à sua soberba. Deus é amor. Mas o amor pode também ser odiado, quando exige do homem que saia de si próprio para ir além de si mesmo. O amor não é um romântico sentimento de bem-estar. Redenção não é wellness, bem-estar, um mergulho na autocomplacência, mas uma libertação do autofechamento no próprio eu. Essa libertação tem como preço o sofrimento da cruz. A profecia sobre a luz e a afirmação acerca da cruz caminham juntas. No fim, como vimos, esse oráculo sobre o sofrimento torna-se muito concreto. Torne uma palavra dirigida diretamente a Maria, uma espada traspassará a tua alma. Lucas 2:35. Podemos supor que essa frase tenha sido conservada na comunidade judaico-cristã antiga como palavra tirada das recordações pessoais de Maria. E lá se sabia, com base na mesma recordação, o significado concreto que tivera essa frase, mas também nós podemos sabê-lo, juntamente com a igreja crente e orante. A oposição ao filho atinge também a mãe e penetra no seu coração. A cruz da contradição, tornada radical, torna-se para ela uma espada que lhe traspassa a alma. De Maria, podemos aprender a verdadeira compaixão, livre de qualquer sentimentalismo, acolhendo como o próprio sofrimento alheio. Entre os padres da igreja, considerava-se a insensibilidade, a indiferença diante do sofrimento alheio como típica do paganismo. A isso, a fé cristã contrapõe o Deus do que sofre com os homens, e desse modo, atrai-nos na compaixão. A Mater Dolorosa, a mãe com espada no coração, é o protótipo desse sentimento fundamental da fé cristã. Ao lado do profeta Simeão, aparece a profetisa Ana, uma mulher de 84 anos que, após 7 anos de casamento, vivera dezenas de anos como viúva. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Lucas 2:37. E a imagem por excelência da pessoa verdadeiramente piedosa. No templo, ela sentia-se simplesmente em casa. De corpo e alma, vive junto de Deus e para Deus. Dessa forma, é verdadeiramente uma mulher cheia de espírito, uma profetisa. Dado que vive no templo, em adoração, está presente na hora em que lá chega Jesus. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2:38. A sua profecia consiste no anúncio, na transmissão da esperança de que vive. Lucas conclui a sua narração sobre o nascimento de Jesus, de que fazia parte também o cumprimento de tudo o que determinava a lei. Lucas 2:39, com a informação do regresso da Sagrada Família a Nazaré. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lucas 2:40. Continua,